Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos explicar a situação do Éder Luiz ontem na parte da noite, que o atleta surpreendeu completamente o torcedor vascaíno, onde ele disse sobre um retorno ao Vasco da Gama. E a gente, é claro, vai explicar toda essa situação que deixa realmente, acredito que o torcedor vascaíno muito preocupado, pois um atleta que teve o seu auge em 2011, será que teria condições de retornar em 2021? 10 anos depois, e ajudar o Vasco a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre isso, falar também sobre o Diego Souza. Temos mais notícias relacionadas ao retorno do Diego Souza também ao Vasco da Gama, e agora notícias diretamente do seu empresário relacionadas ao retorno, a volta do Diego Souza ao gigante da colina, ainda quem sabe até mesmo nesse ano, e além dessas muitas outras novidades, se tratando aí de jogo sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, elenco ali com 2 jogadores que vem desfalcando o Vasco da Gama nos treinamentos dessa semana, uma notícia exclusiva para você, torcedor, e muitas outras notícias. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você, é claro, curtiu o nosso conteúdo, gostar do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative também o seu sininho de notificação. E se você também, é claro, gostar do nosso vídeo, deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha aí, né, sobre esse retorno do Éder Luiz, um atleta que, volta a repetir, campeão do Vasco em 2011, de fato, um jogador importantíssimo, mas 10 anos atrás, acredito que em 2021 ele não teria condições de ajudar o Vasco dentro de campo. Mas o que você acha? É a favor do retorno do Éder Luiz ao gigante da colina? Deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de começar a falar sobre Éder Luiz, sobre o Diego Souza, eu quero rapidamente trazer uma notícia exclusiva para você, torcedor vascaíno, relacionada ao nosso elenco atual, né? Temos aí essa semana toda de treinamento, o Vasco que folgou no domingo, né? Retornou ao CT da Almirante segunda-feira apenas alguns atletas, outros continuaram em casa tendo alguns dias a mais de folga, como o próprio Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Hernando, Leonardo Matos não foram ao CT na segunda-feira, né, para retornar aos treinamentos. Somente ontem, grande parte do elenco realmente retornou ao CT da Almirante para aí sim começar a focar no Sampaio Corrêa, mas praticamente quase ninguém entrou em campo para realizar ali os trabalhos físicos normalmente, para, é claro, tentar mudar a equipe, trazer novidades e ser um treino comandado pelo Marcelo Cabo. Mas ontem aí na quarta-feira a grande maioria estava no CT, o elenco praticamente todo completo retornou ao campo, foi comandado por atividades feitas pelo próprio treinador Marcelo Cabo, quem sabe tentando mudar a equipe, trazer novidades e jogar de uma maneira diferente contra o Sampaio Corrêa nessa sexta-feira. Porém ontem no CT do Almirante 2 atletas não foram vistos dentro de campo e muito provavelmente eles até estiveram no CT, mas somente na academia, que são aí o Morato e o Michel, 2 atletas que chegaram ao Vasco nessa temporada, veio aí pelo Alexandre Pássaro, e infelizmente 2 atletas que convivem com lesão, os 2 inclusive, principalmente o Morato, retardou aí o seu contrato com o Vasco da Gama, a assinatura do contrato do Vasco por conta de uma lesão no pubis, a mesma lesão que ele atualmente está tendo pelo Vasco da Gama, sentiu nesse último jogo contra a equipe do Goiás, e também o próprio Michel, um jogador que teve a sua assinatura com o Vasco da Gama retardada por conta de lesão. Ele ficou muito tempo realmente sem entrar em campo e o Vasco mesmo assim insistiu na contratação dos 2 atletas, e durante essa semana, principalmente ontem, na terça e na segunda, não tiveram eles disponíveis ali para o treinador Marcelo Cabo tentar colocar na equipe, e provavelmente não estarão à disposição do treinador para esse jogo de sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, algo que de fato preocupa muito o porquê trazer jogadores, já que eles não vão ajudar o Vasco dentro de campo, pois convivem com lesão. É aquela famosa frase, trazem refugos ao invés de reforços, e o Vasco de fato que sofre aí dentro de campo por conta da falta de atletas à disposição para o treinador. É complicado, esperamos que nos treinos de hoje e amanhã que restam aí, aliás, somente o treino de hoje que resta para tratar, fazer um novo elenco e enfrentar o Sampaio Corrêa com seriedade para buscar a vitória nessa sexta-feira e quem sabe entrar no grupo dos 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora sim, vamos falar com relação à situação do Éder Luiz, um atleta que ontem deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, um canal de fato muito renomado, muito conhecido aqui no YouTube vascaíno. Acredito que grande maioria dos torcedores vascaínos conhecem e tem noção da credibilidade do canal, e ele ontem esteve presente
gente lá no canal da Atenção Vascaínos, dando uma entrevista, falando sobre esse atual momento do Vasco da Gama. A gente vai falar já, inclusive, sobre isso, mas principalmente falando sobre um retorno. O Éder Luiz, na sua entrevista, ele disse o seguinte: segundo o próprio atleta, falou que teria um grande desejo de retornar ao Vasco da Gama e, sem dúvidas, com certeza, retornaria ao Gigante da Colina, inclusive com muito prazer e muito carinho e com todo o respeito e o maior respeito, para não se aproveitar desse momento atual financeiro, não se aproveitar financeiramente do clube. O Éder Luiz, que atualmente tem 36 anos, ele jogou a última vez pelo Vasco, se eu não me engano, no ano de 2017, ele chegou até mesmo a retornar ao Gigante da Colina após a conquista da Copa do Brasil de 2011, é claro, sendo muito longe do Éder Luiz que a gente conheceu, sendo campeão da Copa do Brasil por conta da idade. Ele que tinha como a sua principal característica a velocidade, a idade chegou, ele perdeu sim, sem dúvida nenhuma, essa rapidez, essa velocidade que fazia do Éder Luiz ser um jogador tão importante para aquele elenco de 2011. Ele ontem na entrevista coletiva falou sobre esse desejo, esse carinho que tem pelo Vasco da Gama e quem sabe estaria à disponibilidade para estar retornando ao Gigante da Colina. E eu deixo aí com você, torcedor, o que você acha? Acha que o Éder Luiz, um atleta de 36 anos, que atualmente está sem clube, teria condições de ajudar o Vasco da Gama? Eu, com todo respeito, não duvido de absolutamente nada dessa atual diretoria com relação a contratações de atletas. O Vasco precisa de um ponta e poderia até mesmo estar buscando no Éder Luiz uma contratação para essa próxima temporada. Inclusive ele falou, sobre o Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro, falou que sabe que o Vasco sabia que o Vasco não teria uma Série B com facilidade, falou que se o Vasco tivesse uma equipe mais entrosada, com padrão de jogo, poderia facilitar aí a situação do Gigante da Colina, mas infelizmente as equipes atuais, por conta dessa falta de padrão de jogo, não respeitam mais a camisa do Vasco da Gama e o Vasco vai sofrer na Série B sem dúvidas nenhuma, mas tem possibilidade de subir. Inclusive disse que de longe tem muito carinho pelo Vasco, continua torcendo e sabe aí que provavelmente o Vasco se tornou um dos grandes amores da vida dele. E ainda com relação ao retorno, ele complementou, ele falou que voltaria para poder ajudar, para que junto com esses atletas atuais do elenco cruzmaltino pudessem fazer um esforço danado para colocar o Vasco no lugar que merece, que é, no caso, na primeira divisão. Éder Luiz querendo voltar, e já pensou aí se o Alexandre Pássaro ouve as palavras e realmente traz o Éder Luiz de volta ao Gigante da Colina? Volto a repetir, idade pesou, um retorno acredito que ficaria muito caro, principalmente para o Vasco da Gama, mas sem dúvida nenhuma é um atleta que tem grande carinho por parte do torcedor vascaíno, um dos últimos ídolos que o Vasco teve na conquista aí do título inédito da Copa do Brasil em 2011. E também falando sobre mais um atleta que esteve naquele elenco campeão nacional, em 2011, que é o Diego Souza. Nesses últimos dias o Diego Souza vem movimentando muitos bastidores do Vasco da Gama, principalmente nós, torcedores vascaínos, que acredito aí que temos o carinho especial pelo Diego Souza, por tudo que ele fez no Vasco, por tudo que ele jogou com a camisa do Vasco e principalmente pelo amor que ele mesmo já falou que tem pelo Gigante da Colina, por ser até mesmo o seu clube do coração. E o atleta, a gente sabe muito bem que tem vontade de retornar ao Rio de Janeiro, tem um grande carinho pelo Vasco da Gama e tudo pode indicar um retorno do Diego Souza ao Gigante da Colina. E eu venho falando sobre isso, muitas pessoas inclusive vêm até mesmo me chamando de mentiroso, mas infelizmente eu trago notícias e cabe a quem me assiste querer assistir ou não, querer acreditar ou não. Eu sempre falo, meu objetivo aqui não é mentir para o torcedor, porque eu estaria mentindo até mesmo para mim, e não cabe eu a fazer isso, principalmente com pessoas que torcem pelo mesmo time que eu e amam o mesmo clube que eu amo. O Vasco já passa por um momento de muita dificuldade para eu vir aqui e ficar mentindo para cada um de vocês. Então as minhas notícias sempre são fundamentadas e baseadas em verdade. E é por esse motivo que eu volto a repetir e volto a falar sobre o Diego Souza. Ontem um jornalista, que é o Fábio Torres, ele está aí num portal muito conhecido de torcedores vascaínos, que é o vascaínos.net, que apurou mais a fundo a situação do atual atleta do Grêmio que vestiu a camisa do Gigante da Colina naquela temporada de 2011. Ele confirmou que o Diego Souza tem sim uma grande paixão pelo Vasco e pensaria sem dúvida nenhuma com carinho no retorno para o Rio de Janeiro, sua cidade natal, mas até agora não tem nada de concreto realmente com relação ao retorno do atleta. E com relação as conversas com o Eduardo Uran, o empresário do Diego Souza. O jornalista também foi mais a fundo e apurou como está a situação com o empresário. O empresário também foi firme, concreto. Ele afirmou que o retorno com o Vasco realmente está sendo colocado em pauta. É um retorno que realmente vem sendo bem considerado pelo Diego Souza, retornar e quem sabe encerrar a sua carreira vestindo a camisa do Vasco da Gama. Porém, até o momento, nada está sendo conversado
entre Vasco da Gama, entre diretoria cruzmaltina e o atleta e o seu empresário. Nada até o momento, mas é sim uma possibilidade que pode acontecer e tem reais chances de acontecer um retorno de Diego Souza ao Gigante da Colina. Ele que tem o seu contrato sendo encerrado no final de 2021, atualmente não vive um bom momento no Grêmio. O Diego Souza do início da temporada, com o artilheiro do campeonato estadual, né, o artilheiro do campeonato de Porto Alegre, não é mais considerado pelos torcedores. É um atleta que inclusive os próprios torcedores vêm pedindo a sua saída por conta de estar acima do peso. E tudo influencia positivamente, sim, um retorno do Diego Souza ao Gigante da Colina. Pode ser que por conta do momento que o Grêmio vive, sendo lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, né, realmente uma reformulação do elenco possa acontecer. É um elenco muito caro e as expectativas não vão sendo realmente realizadas, e o Diego Souza pode estar numa possível barca que o Grêmio possa fazer aí nesses próximos dias, principalmente nesses próximos meses aí, com a abertura das janelas do futebol europeu. E já que tem o seu contrato, o Diego Souza, sendo encerrado no final do ano, pode antecipar uma rescisão, ele estar livre no mercado e pode até mesmo fechar aí com o Gigante da Colina para encerrar a sua carreira vestindo a camisa do seu clube do coração. Então, para resumir, o fato é o seguinte: o Diego Souza agrada a diretoria cruzmaltina, o atacante tem um grande carinho pelo Vasco, é um casamento que pode dar certo, mas até o momento nada de concreto. Somente ali um blefe, uma paixão entre os dois que pode sim resultar em um casamento perfeito e o Diego Souza terminando a carreira vestindo a camisa do Gigante da Colina. Acredito que as informações foram passadas, mas deixe a sua opinião, o que você acha sobre o retorno do Diego Souza ao Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, rapaziada, sem muita enrolação, é claro, falar aqui com relação ao que ocorreu ontem entre Vasco da Gama e Corinthians, um problema que vem acontecendo entre as duas equipes, que de fato preocupa muito, pois atualmente as categorias de base foram totalmente devastadas, né? O próprio Vasco da Gama veio falar que o Corinthians estaria inflacionando o mercado das categorias de base e por conta disso que toda a base do Vasco da Gama, entre assessores de imprensa, técnicos do Sub-20, técnicos do Sub-17, gerentes das categorias de base, estariam se transferindo para o clube paulista. Porém, ontem, o ex-VP de Finanças do Vasco, acredito que realmente falou tudo, esclareceu a situação e deixou mais uma vez a diretoria sem ter a confiança do torcedor. Pois esse ex-VP, que no caso é o Carlos Leão, ele disse sobre o salário que o Carlos Brasil, um excelente gerente das categorias de base, um dos melhores profissionais que já passaram pelo Vasco da Gama, responsáveis pelo Sub-20, Sub-17, Sub-15 do Gigante da Colina, recebia um salário de fato miserável. O Carlos Leão, aliás, falou o seguinte: ele saiu do Vasco porque é um ótimo profissional e alguém podia e decidiu valorizá-lo mais, no caso que foi o Corinthians. O salário anual desse competente diretor da base era menos que 0,7% do preço pelo qual Thales da base foi vendido. Valia? Lógico que não. Boa sorte ao novo diretor na remontagem da equipe. A gente fez aqui uma média e com os preços, com os valores aí da venda do Thales Magno, a gente calculou que o Carlos Brasil recebia algo em torno dos R$300 mil por ano e R$25 mil por mês. Um absurdo total. Um atleta campeão, um diretor, um gerente responsável pela vinda do Galarza, pela vinda da MT, responsável por títulos da Supercopa, títulos da Copa do Brasil, títulos do Carioca, realmente merecia receber um salário acima dos R$25 mil. E era isso que provavelmente ele recebia vestindo a camisa do Vasco. Aliás, recebia comandando as categorias de base do Vasco da Gama, um cargo importantíssimo para o Gigante da Colina, merecia ser valorizado e foi, e ele deu adeus ao Vasco da Gama, estando com o Corinthians, acabou levando muitos atletas, algo que deu aí uma certa complicação. O Vasco falando que o Siston saiu do Gigante da Colina, do Sub-20, para comandar a equipe do Corinthians. O Corinthians ontem fez mais uma nota negando isso, que realmente o Siston não é o técnico do Sub-20 e não será. Ele já tem um treinador e permanecerão com esse treinador, independente da demissão do Siston e da saída do Vasco da Gama. Então tá um imbróglio muito grande, uma confusão muito grande. Infelizmente nós torcedores vascaínos não podemos e não conseguimos acreditar nas palavras dessa atual diretoria, pois o Corinthians já veio à mídia, em nota oficial, desmentiu o que está acontecendo, um imbróglio muito grande. E domingo tem jogo entre Vasco e Corinthians pelo Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, às 11 horas da manhã, um jogo que sem dúvida nenhuma será marcado por muita polêmica. É claro, torceremos para o Vasco, acreditaremos numa vitória, mas essa confusão que está sendo passada para o torcedor, esse desdenho, essa falta de respeito que está sendo feita nas categorias de base do Gigante da Colina é algo que de fato chateia muito, entristece e demonstram o porquê o torcedor vascaíno não consegue acreditar nessas atuais pessoas que estão à frente do Gigante da Colina. O patrimônio atual mais importante do Vasco, que é as categorias de base, que vem sendo inclusive estrutura para o profissional, não vem sendo respeitado. E isso que preocupa demais.
um gerente das categorias de base que recebia 25 mil reais por mês, realmente não tem condições de permanecer em nenhum lugar, ainda mais tratando do Carlos Brasil, que era um dos profissionais mais eficientes da área aí, das categorias de base, da área em que ele atua dentro do futebol e principalmente dentro do Vasco, e agora sem dúvida nenhuma está sendo mais valorizado no Corinthians, algo que não foi no Vasco da Gama. O Campelo já falou sobre isso, havia falado sobre isso, sobre renovar o contrato com esse profissional. O Jorge Salgado não deu ouvidos e parou aí. Ele indo para o Corinthians e levando grande parte das pessoas também dessa área para lá. É triste, é complicado, mas acreditamos ainda em dias melhores. Se é possível, né, acreditar em dias melhores dentro do nosso clube. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, e se você quer saber mais sobre o assunto, tá aparecendo um card aqui em cima em que eu falei sobre tudo que está acontecendo entre Vasco e Corinthians, uma história que realmente tem muito ainda, muito caldo para acontecer. Então dá uma olhada, fique sabendo de tudo que está acontecendo no card que apareceu ou está aparecendo ainda aqui em cima. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. É importantíssimo para que o nosso canal venha chegar a cada vez mais vascaínos. E é claro, um grande abraço a todos, vamos que vamos e sem dúvidas nenhuma, fiquem com Deus e saudações vascaínas.